de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão. Boa noite a todos, queridos irmãos. É com uma grande satisfação que nós aqui estamos buscando um tema que eu diria a vocês, ele é extremamente instigante e extremamente necessário nesse momento difícil que nós estamos passando. Nós, evidentemente, temos que entender que a evolução está se seguindo, nós caminhamos para a regeneração, mas que não será um processo tão fácil, porquanto, se nós analisarmos, nós viemos de Jesus a Kardec levando 1850 anos. Nós estamos mudando de fase, a Terra evolui, o nosso maravilhoso planeta muda, mas nós teremos que lutar muito, fazermos imprescindivelmente a nossa parte para podermos lutar dentro dessa situação que se avizinha para nós. Quando lá na nossa casa de Oswaldo Cruz, lá em Petrópolis, o Luizinho, que é o nosso coordenador doutrinário, me solicitou esse tema. Eu comentei, mas Luiz, não é um tema... Ele disse, não, você busca que você encontra. E realmente, eu fui buscar de cara, de princípio, de tudo, a palavra do Divaldo. Divaldo, que é um dos símbolos que nós dispomos hoje. E o Divaldo nos explicou claramente, o espiritismo não tem bandeira política, mas o espírita tem responsabilidade política. Isso é extremamente importante que nós entendamos. Temos deveres como cidadão, de votar, de ser votado, analisar os fatos, elogiar, criticar, defender seus direitos, mas, acima de tudo, nós espíritas precisamos cumprir com o nosso dever. Esse é um fato que nós temos que entender claramente na nossa sequência de vida. Nós não podemos criticar tudo que tivemos que criticar, mas, por exemplo, nós paramos o nosso carro na vaga do deficiente. Ou nós, quando não somos idosos, usamos a vaga do idoso. Então, nos cumpre realmente criticar, sim, mas nós temos que cumprir a nossa parte. Vocês vejam a situação que nós vivemos hoje. O Nepal precisa de 6,8 bilhões para se recuperar do terremoto. Infelizmente, a Petrobras se desviou recentemente mais de 50 bilhões. Então, nós tivemos no Brasil aproximadamente 7 terremotos. É um fato que nós precisamos de pensar com muito cuidado. Esse é o momento atual. Nós vemos as manifestações de rua, ocorridas em especial em 2013. Nós vemos novamente painéis, discussões, inclusive hoje parece que está acontecendo também uma manifestação dessa ordem. Chegamos a um momento mundial, um momento dificílimo que o mundo vive, com os atentados, com as revoluções, com as crises, principalmente que nós vemos da parte do chamado Estado Islâmico. Eu abro até um parênteses muito importante. Eu recentemente fiz 6 cursos, foram 6 sábados de palestras, e eu ouvi da Mônica, é uma especialista na Ásia, no Oriente Médio, quando ela diz, iniciando, enganam-se quem pensa que o Islã é do mal. Não. As pessoas boas são a grande maioria. Existem aqueles que não são os bons, que criam toda essa situação que verdadeiramente assusta a todos nós. Mas voltando à nossa terra, nós lembramos que em 1935 nós tivemos uma intentona em que foram mortos muitos brasileiros até dormindo. Nós chegamos a 64, num momento em que se disputava, em que se discutia a doutrina leste-oeste, a Guerra Fria, enfim, nós vivíamos um momento de extrema
apreensão. Eu diria a vocês que, baseado nos meus quase 70 anos de vida, talvez o momento atual seja tão grave, ou até um pouco mais do que foi o momento que nós vivenciamos em 64. Realmente, nós temos que, acima de tudo, termos na nossa consciência o amor, a paz, enfim, que nós precisamos de lutar para que nós tenhamos o amor sobrevivendo a tudo isso. Nós nos baseamos principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e no final nós vamos falar de algumas psicografias de espíritos de escola, como Barão do Rio Branco, Bezerra de Menezes, Rui Barbosa, Barçanufo, Cair Barchutel, enfim, e também da imprensa nacional e internacional que nós acompanhamos permanentemente. Na pergunta 629, que definição se pode dar da moral? Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, que responde: a moral é a regra do bem proceder, isto é, a definição entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Isso é um fator extremamente importante para todos nós. Nós precisamos fazer o bem, mas fazemos o bem para todos e para nós também. Quando fazemos o bem pelo nosso companheiro de jornada, evidentemente estamos fazendo para nós também. Na pergunta 636, o bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Entendamos um fato importantíssimo. Essa colocação do Espírito da Verdade que Kardec nos trouxe, do grau de responsabilidade. Todos nós temos as nossas responsabilidades, evidentemente. Agora entendamos que a cada um de nós cumprir a sua parte, em especial aqueles que têm a maneira de comandar, enfim, a maneira de direcionar. A responsabilidade deles é muito maior. Nós, mais à frente um pouco, falaremos de um fato muito interessante que eu essa semana até consegui aduzir a essa palestra, que se baseia no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas na pergunta 794, a sociedade poderá reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso de leis humanas? Poderia, se todos compreendessem bem e quisessem praticá-las, então bastaria. Mas a sociedade tem suas exigências e precisam de leis especiais. Evidente, nós precisamos de ter as leis que sejam direcionadas ao momento que nós vivemos, os fatos que acontecem, as modificações que nos trazem permanentemente o dia a dia, quer na área econômica, quer na área da ecologia, do desenvolvimento sustentável. Nós não temos outra opção a não ser termos as nossas próprias leis momentâneas. As leis de Deus são eternas, mas as nossas leis humanas precisam ser modificadas e aperfeiçoadas. Na pergunta 797, como o homem poderá ser levado a reformar as leis? Isso ocorre naturalmente, pela força das coisas e pela influência das pessoas de bem que guiam o caminho do progresso. O homem já reformou muitas leis e ainda reformulará muitas outras. Espera, são palavras do Espírito da Verdade. A missão do espírita no momento atual. Se nós falarmos do maniqueísmo, da visão simplista do bem e do mal, da luz e das trevas, prazer ou gozo e realidade, nós vamos lembrar Santo Agostinho, que dizia o seguinte: a esperança tem duas filhas, que são a indignação e a coragem.
A indignação nos ensina a não aceitarmos as coisas como elas estão. Porém, a coragem nos ensina e nos faz mudá-las. A indignação é importante. Agora, a coragem de lutar para mudá-las talvez seja o mais necessário para os dias que nós vivenciamos hoje. Também nos diz Santo Agostinho, a função do mal consiste em salientar nitidamente o bem. Sigmund Freud nos dizia: o Estado proíbe ao indivíduo a prática de atos infratores, não porque queira aboli-los, sim porque quer monopolizá-los. Vocês vejam, já tem algum tempo que Freud deixou isso para nós, mas que continua extremamente atual. Se nós lembrarmos do que nós vimos passando, nós tivemos a fase Kennedy e Reagan contra Gorbachev, isto é, nós tínhamos Estados Unidos contra a Rússia. Nós tínhamos duas potências discutindo e criando leis e diretrizes para o mundo que nós vivenciamos. Se nós formos mais à frente, nós vemos que Bush falava que o mundo estava contra Saddam Hussein. Barack Obama, o mundo contra Osama. Leonardo Boff, também outro teólogo da atualidade, dizia e torcia que 25 aviões caíssem sobre o Pentágono, enfim, pregando a destruição. Che Guevara defendia matar os inimigos, Osama, os infiéis do Islã. Mas se nós voltarmos um pouco, nós veremos que Hitler se atribuiu a missão de purificar. Bin Laden, para os cristãos, um terrorista que destruiu as Torres Gêmeas, ou pelo menos pensou nisso, criou esse fato. Para os islâmicos, um homem bom. No Brasil de hoje, busca-se dividir a sociedade. Nós precisamos de muito cuidado com isso. Uns defendem o exército MST, outros possíveis médicos cubanos. Mas entendamos, nós precisamos, acima de tudo, defendermos de nós mesmos. Nós precisamos de ter amor entre nós. Nós precisamos olhar aqueles nossos companheiros de jornada como pessoas que estão junto conosco à busca da evolução. Nós não podemos, não devemos ter inimigos entre nós. Nós todos aqui caminhamos para o nosso progresso e na busca da nossa evolução. Uns dizem desviar para o bem e outros dizem que o desvia para o mal. Frequentemente nós ouvimos justificativas absolutamente insanas de desvios faraônicos de dinheiro público em direção espúria. Mas quando a coisa leva-se a determinado ponto, vem explicações, até certo ponto, que são estranhíssimas, como eu ouvi recentemente de alguém que dizia que desviar dinheiro era fazer o que Tiradentes tinha feito, o nosso herói da Inconfidência Mineira, ou como preferem muitos, da Conjuração Mineira. Então nós estamos buscando dividir a sociedade entre bons e maus. Mas nós precisamos de lembrar, acima de tudo, o antropólogo Roberto da Mata, ele enfatiza a necessidade da moralização e da ética. Isso é muito importante para todos nós, que nós nos moralizemos, que nós tenhamos ética. A ética é fundamental em toda a nossa vida, em toda a nossa situação de vida e dos acontecimentos que se seguem na nossa caminhada. Eu abro um pequeno parênteses para lembrar uma das pessoas que maior ética teve no século passado, aliás, retrasado, que foi a enfermeira Nightingale, que por volta de 1850 vai para a Guerra da Crimeia, e ela, de família riquíssima, diz ao pai que ela iria como enfermeira. E a família se revoltou, ela de uma família tradicionalíssima, e ela disse: não, eu vou para lá para conviver com aqueles que lá estão na guerra, trabalhar nos hospitais. E um fato interessantíssimo, até o Emanuel Cristiano, esse maravilhoso palestrante, nos elucidou bastante sobre isso, numa palestra lá em Petrópolis, que os hospitais da época não tinham sequer janelas. Os hospitais eram apenas ambientes que o indivíduo ia para morrer. E ela, com mais 19 companheiras,
vão para a Crimeia e mudam esse quadro. Primeiro descobrem uma coisa importantíssima. Apenas 30% das vítimas fatais morriam do ferimento de guerra. 70% morriam das doenças provenientes da falta de asepsia, enfim, da falta de remédios. E ela foi criando toda uma situação e mudando toda aquela estrutura hospitalar que havia lá na Crimeia. E ela volta para a Inglaterra e muda os hospitais, não da Inglaterra, mas da Europa inteira. Mas aonde entrou a ética dela? Quando ela estava para retornar, a rainha manda lhe dizer que um navio especial iria buscá-la. Ela, uma heroína da Inglaterra, ela disse: não, eu volto com os meus companheiros, porque não há motivo de eu ter um navio especial. Eu fiz aquilo porque eu precisava fazer, porque eu tive a possibilidade e o conhecimento de fazer. Mas nada que eu tenha necessidade de vir em carruagens de ouro ou em navios especiais. Então vocês vejam que uma atitude ética mostrando o que realmente é necessário. Então, quando o Roberto da Mata nos fala em moralização e ética, ele está absolutamente certo naquilo que nós tanto precisamos dentro dessa nossa evolução. Zuenir Ventura mostra um fato muito interessante. Ele condena a corrupção e a desmoralização da política atual. Recentemente, em termo naturalmente jocoso, mas alguém brincou com um colega nosso: você é deputado, né? Ele disse: não, peraí, não me agride não, não me ofende não. Gente, nós precisamos dos políticos, como nós precisamos dos médicos, dos advogados, dos dentistas. São pessoas que precisam estar integradas à sociedade, mas que precisam, acima de tudo, de moralidade, que precisam, acima de tudo, de entender que nós precisamos, acima de tudo, de lutarmos pelos nossos direitos e pelos direitos daqueles que estão conosco, mas sempre lembrando que precisamos manter os nossos deveres acima de tudo. Já falei a vocês da Monisha Goldfeld sobre o Oriente Médio, ela que viveu durante 5 ou 6 anos naquela área de Síria, Irã, Iraque. Ela fala claramente de tudo que ela viu naquela região e que, segundo ela, as pessoas de lá não tem grande diferença das pessoas de cá. A grande maioria são pessoas do bem, são pessoas que têm a grande possibilidade de evoluir e precisam buscar a evolução. Mas se nós lembrarmos do economista e filósofo Eduardo Gianetti, ele nos coloca um fato muito interessante sobre a situação que nós vivemos administrativa. Nós precisamos de analisar friamente saúde, saneamento básico, ensino, infraestrutura de transporte, planejamento de infraestrutura. Isso, dentro do que nós estamos falando, nós vamos mais à frente, lembrando sempre a nossa querida doutrina, mas esse é um fato que não pode ser esquecido na nossa vida de hoje. Nós temos que, acima de tudo, lembrar que precisamos caminhar e avançar na nossa vida dentro das possibilidades que nós dispomos. E vejam bem, nossa maravilhosa pátria tem muitas possibilidades, nos fazem tudo que nós precisamos para a nossa evolução. Então, essas contradições administrativas precisam ser derrubadas. Agora nós vamos voltar a um livro muito interessante, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aliás, abrindo um parênteses, é um livro que me instiga muito a tentar montar um seminário sobre ele, porque ele não pode ser contido em 1 ou 2 palestras. Tamanha a sua extensão e tamanho o seu aprendizado, o seu interesse pela nossa situação. Em 1417 foi fundada a Escola de Sagres pelo infante Dom Henrique, que começa pesquisas e estudos que viriam desembocar na terra de Santa Cruz, e seguindo o livro de Humberto de Campos, foi psicografado pelo Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Perceberemos a presença da espiritualidade superior a orientar o desenvolvimento e os fatos que gerariam nossa futura pátria.
Aqui se construiu uma nação indivisível e una. Isso é extremamente importante que nós tenhamos essa consciência. Nós, brasileiros, do Oiapoque ao Chuí, nós somos indivisíveis e somos unos. Desde sempre que nós estamos como pátria, nós nos mantivemos. Que sob os auspícios do Cristo nos legou uma missão de sermos coração do mundo, pátria do Evangelho, como veremos a seguir. Nos perguntamos, por que tanta corrupção, tanta injustiça social, tanto mal? Essas perguntas são feitas pelo Haroldo Dutra. Haroldo Dutra, um dos principais palestrantes hoje que nós temos espírita, que, aliás, me deu uma boa ajuda. Quando ele faz essa colocação, eu mesmo, a princípio, analisava muito deste livro. Qual será esse livro? Porque será que nós vamos ser a pátria que vai evangelizar o mundo? Mas ele traz um enfoque muito interessante. Jesus, em conversa com Ismael, pede que ele vá dentro do seu lema, Deus, Cristo e caridade. As regiões mais tenebrosas buscar os espíritos que falharam nas cruzadas, na noite de São Bartolomeu, nas revoluções, em especial na Revolução Francesa, enfim, nos movimentos tristonhos do passado. Entende-se que aqui será criado um grande hospital para tratar dos espíritos trevosos, aqui na nossa pátria. Entende-se, então, que haja tantos necessitados, pois que um hospital tem doentes. Se não tivesse doentes, não seria um hospital. Portanto, aqui estamos para progredir dentro do nosso livre-arbítrio e nós temos de entender e fazer a nossa parte. Vejam, quando nós vemos verdadeiros desmandos, nós precisamos entender que provavelmente dentro dessa ótica que nos trouxe o Chico, através de Humberto de Campos, são aqueles que vieram para tentar se recuperar, mas que infelizmente, pelo seu livre-arbítrio, não conseguiram isso, mas estão lutando e vão, com certeza, mais à frente se recuperar. Somos a prova viva da evolução e da miscigenação de nossa gente desde 1500. Em Guararapes, vencemos um inimigo muito superior e, unidos fraternalmente, seguimos a busca da nossa evolução. Vejam, esse é um dado histórico e que nós tivemos Francisco Mendes, branco, português, era o governador geral do Nordeste. João Fernandes Vieira, branco, português, da Ilha da Madeira, já para o lado de África, comandante de um terço. André Vidal de Negreiros, branco da Paraíba, comandante de outro terço. Henrique Dias, um negro brasileiro que vinha de Pernambuco. E, finalmente, Felipe Camarão, índio brasileiro de Natal. Então, vocês vejam, essas 5 lideranças fazem com que, naquela época, fazem com que em Guararapes, nós começássemos, através da miscigenação de nossa gente, a nossa união, a nossa sequência, e nos mantivemos unidos, nos mantivemos dentro da nossa pátria, a nossa sequência. Isso que vem lá de trás, que o livro Brasil, Coração do Mundo nos mostra. José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, o líder do movimento contra a exploração dos brasileiros. E Caxias, o conselheiro da paz, o pacificador do Brasil, aquele que em determinados momentos da nossa vida foi o homem que foi buscar harmonia, paz, amor entre todos. Não guerreiro, sim um homem do bem, um homem da pacificação. Agora, o que nos dizem os espíritos? Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, e a situação atual. Ele nos fala de pessimismo, descrédito, desalento frente aos embates do país. E aí nos diz, precisamos fé, coragem e estímulo contra o pessimismo, o descrédito, o desalento e o desânimo. Diz mais, precisamos clareiras de esperança, ânimo, coragem para arregimentarmos força de nosso povo sofrido e cansado.
E continua nos dizendo: não somos uma nau à deriva. Cabe a cada um de nós assumir o seu papel, que cada um de nós assuma o papel que nos cabe nessa luta, que refaçamos a psicosfera presente com um clima de paz, acima de tudo, de otimismo e de amor. Transmitamos através dos meios de comunicação, contagiemos positivamente a todos que nos cercam para caminharmos no rumo do progresso. Sejamos solidários, fraternos, mas, acima de tudo, confiantes no nosso futuro. Isso é muito importante que nós transmitamos aos mais jovens, que nós transmitamos àqueles que vão nos suceder o otimismo, transmitamos a eles a confiança de que nós temos um futuro e teremos um futuro cada vez mais importante para nós. Jesus está no leme. A doutrina nos ensina e inspira. Trabalhemos, pois. Barçanufo, no Jesus no Lar, em 10 de maio de 2013, através de Sueli Caldas Schubert. Vejam, ele traz essa psicografia para nós, maravilhosa, exatamente no momento em que mais violentos eram os protestos aqui no país. Era uma colocação de que nós precisamos entender aquilo que é necessário, mas precisamos de duas coisas: de nos amarmos, de não violência, de não agressividade, mas precisamos também da nossa participação. Nós somos, com certeza, responsáveis também por tudo que nós precisamos aqui. Ouvi o hino nacional. Seus autores foram guiados por seres invisíveis a grafarem acordes de luz com letra estupenda, a beleza e o destino da nação. Se a gente tiver a oportunidade de ler, de estudar, hoje eu acredito que não mais seja, mas no meu tempo de ginásio, nós estudávamos, inclusive, gramaticalmente, todo o hino nacional, toda a sua movimentação, enfim, tudo aquilo que se dizia naquela letra, que é uma letra fantástica. Eu, inclusive, não conheço nada que seja igual ao nosso hino. Talvez por ufanismo, mas eu respeito e tenho um prazer imenso de ouvir e de poder cantar esse hino. Recentemente, nós estivemos num colégio lá em Petrópolis, em que a professora, na quarta e na sexta, reúne todos os alunos e canta o hino nacional e o hino da cidade de Petrópolis, numa demonstração de civismo e numa demonstração que realmente é maravilhoso para todos aqueles que ali estão participando disso. Crianças que hoje estão no estudo na parte de primário, vão para o primeiro ano do secundário, mas que vão, acima de tudo, conhecendo o que é a nossa pátria, o que é, acima de tudo, a cidadania. Brasileiros, nada de abandonar a nossa terra, nada de desertar da batalha, sois soldados de Cristo. Apresentai-vos, vossa arma, a inteligência, vosso escudo, a fé, vosso elmo, a oração, vossa lança, o trabalho, a renovação moral, vosso comandante, Jesus, vossa musa, a verdade. Avante, irmãos, nenhum brasileiro renasceu por acidente. Temos uma programação. Novamente, Eurípides de Barçanufo, através do Cristiano Emanuel, mostrando tudo isso que nós vimos seguindo e precisamos de acompanhar. José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco, numa psicografia maravilhosa, nos mostra: nossos irmãos mais jovens na vestimenta física vêm exprimindo nas ruas as angústias, as incertezas, revoltas ante os fatos que presenciamos nos últimos decênios. Necessário se faz que nos aglutinemos em torno de nossas históricas figuras para que se façam do diálogo um instrumento de crescimento e aprimoramento da sociedade em que vivemos. Vejam, todas essas mensagens que nós recebemos falam das necessidades que nós dispomos, mas sempre que nós o façamos da forma em paz, da forma que nós precisamos para a evolução.
O descontrolado aumento de impostos, desvio de dinheiro público, precariedade da saúde, educação, saneamento básico, segurança, que vem tolhendo os projetos de real interesse da sociedade, em especial dos mais jovens, como nós já falamos. O país vem sistematicamente sendo administrado por setores alheios ao interesse nacional, buscando apenas o proveito próprio. Encarcerados no egocentrismo, personalismo inferior, vaidade, orgulho, ambição desmedida, incapazes de vislumbrar as verdadeiras necessidades da nossa sociedade. Infelizmente, se nós analisarmos friamente, nós veremos que o que nós vivemos hoje é exatamente o que essa psicografia nos mostra: egocentrismo, personalismo inferior, vaidade e orgulho são chagas da humanidade, ambição desmedida. Pensemos, nós precisamos de tanto dinheiro para sermos felizes? Nós precisamos sim de evolução, enfim, de termos o necessário para nós, mas não tanto que vem sempre em detrimento dos outros. Que nos unamos a Jesus e aos espíritos nobres, rogando que consigamos evitar movimentos radicais, violência e intolerância entre os nossos irmãos. Há pouco mais de 20 anos, um presidente foi destituído por corrupção seguindo a voz do povo, a voz das ruas. Contudo, estão ressurgindo fatos idênticos. Precisamos entender que recebemos do Criador em riquezas naturais que precisam ser distribuídas entre todos nós. O mundo cibernético vem contribuindo para o esclarecimento, mas também vem trazendo forças antagônicas do mal. Nós precisamos muito cuidado no momento em relação àquilo tudo que nós recebemos, aquela carga diária de mensagens, muitas realmente do bem, muitas de evolução, mas muitas também que carecem muito de verdade. Hoje nós temos na ferramenta da internet, da virtual, maravilhas, mas também temos coisas muito ruins. Temos uma missão a cumprir. Solicitamos, pois, silêncio, meditação, prece, amor pelo país que nos recebeu de braços abertos para resgatarmos nossas faltas. Vejam, nós aqui recebemos da nossa terra maravilhosa tudo que nós precisamos. Nós somos uma pátria maravilhosa que temos tudo, inclusive temos a nossa doutrina aqui, que cresce, que evolui, que enfim, que nos traz tanto entendimento, tanto conhecimento. Nós temos de ter, acima de tudo, essa noção de que nós precisamos responder por isso tudo. Essas mensagens vêm através de Pedro de Alcântara, Bezerra de Menezes, Rui Barbosa, Tiradentes, Freitas Nobre, Frei Caneca, Cairbar Schutel e outros ilustres brasileiros. Mas José Herculano Pires nos fala sobre a transição da Terra. Passa por grandes mudanças e as concepções mesquinhas e os acanhados limites serão modificados. Mas isso traz muita resistência. Entendamos nossa responsabilidade. Não somos espíritas por acaso. Precisaremos ajudar para que se cumpra a transformação. Os conflitos são muitos e em várias áreas do planeta. Vão desde os econômicos a toda sorte de instabilidade, inclusive da natureza. O instinto leva à violência e à incúria. Nos caberá seguir nossa missão. Não somos dogmáticos, mas sim científicos, experimentais, filosóficos. Precisaremos sim lutar pela implantação do reino de Deus na Terra. Se nós observarmos, nós passamos hoje, o nosso querido planetinha azul, por uma verdadeira fase de insurreições e uma série de modificações que nós mesmos somos os grandes responsáveis por ela. Nós que hoje estamos vendo com grande preocupação aquela falta de água em regiões do Sudeste, que são fruto da nossa incúria, que vem de encontro ao que o Zé Herculano Pires nos traz.
O meu genro, que é do Ministério Público do Mato Grosso, comentando comigo, me disse o seguinte: o rio aéreo está caindo no lugar errado. E eu perguntei, mas Cristiano, explica, que rio aéreo? Ele disse, não, o rio aéreo é aquelas nuvens de chuva, de águas pesadas que saem lá dos Andes e que caíam do Mato Grosso para baixo, do Tocantins para baixo. Hoje, com o desmatamento da área de Sinop, do norte do Tocantins, do sul do Pará, elas estão caindo para lá. Tanto que hoje a Amazônia está lotada d'água e o lado de cá está carente de água. Então vejam que nós estamos necessitando de lutar contra a incúria nossa, porque nós somos responsáveis por isso, nós temos que trabalhar isso. Mas como lutar? Não temos um livro de regras, mas temos que seguir a conduta reta, face aos múltiplos problemas existentes, mas não estamos sós. Esse é um grande consolo para nós. A espiritualidade está presente e nos auxiliará. Aqui chegamos a maioria de nós pela dor, mas o aprendizado nos fez forte para prosseguirmos na luta. O poder da prece conhecemos e teremos dele fazer uso incessante. Precisamos sempre que rezarmos, que orarmos, fazemos uma prece por aqueles que dirigem o nosso país, por aqueles que dirigem o nosso destino, para que eles melhorem, para que eles evoluam, para que eles cumpram a obrigação da parte deles. Confiantes em Deus, nada teremos a temer, seguindo sublimes ditames da doutrina. O mundo atual é o campo de batalha do espírita, mas também a oficina que forja um mundo novo. Dia a dia teremos de bater na bigorna do futuro. Não poderemos recuar. Isso é importantíssimo. Nós temos a obrigação que não podemos recuar. Somos responsáveis pelo que sabemos. Temos o dever de enfrentar as dificuldades atuais, transformando-as em progresso. Espíritas, cumpramos o nosso dever. Nunca nos esqueçamos que muito será cobrado a quem muito foi dado. Nós, espíritas, temos a nossa responsabilidade e seremos cobrados por isso. Mas entendamos que nós temos a consciência e temos a possibilidade de cumprir a nossa parte. Essa psicografia do Herculano Pires foi inspirada em Miguel Vives, um espanhol. Finalmente, eu encontrei essa colocação que nos fez o Kardec, que é muito importante, muito interessante. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. Nada adianta crer se sua crença não o faz sequer dar um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. É de uma beleza e de uma certeza impressionante essa colocação que nos traz o Kardec. Aliás, como sempre, nas suas colocações fantásticas. Nós recentemente fizemos uma palestra falando do desenvolvimento sustentável, aonde Kardec nos expõe vários fatos que vão dar sequência no que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Eu, em conversa recente com amigos, comentava que se nós pudéssemos estudar, todos nós, o Livro dos Espíritos, nós teríamos, sem dúvida nenhuma, um conhecimento muito grande da nossa vida e um consolo para a nossa sequência, o entendimento, porquanto eu cada dia mais fico absolutamente impressionado com o que ali está escrito. Aquilo foi escrito em 1850, mas é tão atual como se tivesse sido escrito ontem ou hoje. Realmente, nós temos hoje uma necessidade de nos atualizarmos, uma necessidade de estudarmos e, acima de tudo, de entendermos o momento pelo qual nós passamos. Nós passamos um momento dos mais difíceis, sim, mas a evolução é sempre assim. Não existe evolução sem dificuldade, não existe progresso sem trabalho. E precisamos, acima de tudo, de entender
a nossa vida, entender a nossa caminhada e por que aqui estamos. Estamos aqui para progredir. Temos o nosso livre-arbítrio e através dele, eu acredito sinceramente que nós iremos evoluir, nós iremos crescer e teremos de ir cada vez mais e mais à frente na nossa situação. Que nós, espíritas, entendamos o momento que vivemos, entendamos aquilo que temos que fazer e, acima de tudo, façamos. Acima de tudo, lutemos para educar os nossos, para conviver com harmonia, com amor, mas, acima de tudo, com critério, com honestidade, enfim, com aquilo que Jesus nos legou. Nós temos um legado que veio de Jesus, que é maravilhoso, que é todo de amor para com todos nós. Portanto, a fase que nós temos pela frente é de luta, sim. É de batalha, sim. Mas com certeza será de vitória para nós, para os nossos futuros. E dentro da nossa reencarnação, não tenham dúvidas, nós voltaremos para lutar, para continuar. E precisamos fazer a nossa parte para que o dia que tivermos que retornar, retornemos para essa missão, para essa luta em cada um de nós. Eu agradeço muito a vocês pela atenção. Convido a todos os irmãos queridos, o dia que estiverem na nossa cidade de Petrópolis, a nos visitar lá no grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. Será um grande prazer recebê-los. Nós daqui saímos realmente muito felizes pela receptividade de vocês, pela maneira como Cabo Frio sempre recebeu a mim, a Thelma, minha esposa. Nós já tivemos, inclusive, um apartamento aqui, tivemos até um pequeno negócio durante 6 meses aqui, e sempre nos demos maravilhosamente bem nessa abençoada cidade de vocês, e que nós agradecemos demais. E, acima de tudo, vamos dar as mãos, vamos nos unir e fazermos a nossa parte. Muito obrigado a todos vocês, que Jesus nos acompanhe hoje, agora e sempre.